Você sabia que o Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia é referência nacional em casos de média e alta complexidade? Conheça mais sobre os serviços que o setor oferece. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o terceiro país com o maior número de pessoas com hemofilia. Confira uma entrevista para saber mais sobre a doença e as formas de tratamento. Empresa Jurídica Júnior do curso de Direito da UFO, Magna, oferece assessoria para o mercado. O TVU Notícias começa agora. O Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia oferece um amplo atendimento a toda a cidade em apoio à Faculdade de Odontologia. Na reportagem, você conhece mais sobre o funcionamento desse espaço, que já é uma referência nacional em casos de média e alta complexidade. Esta é a primeira consulta do Valteir. Ele já fez um tratamento no Hospital do Câncer de Uberlândia e, por encaminhamento médico, também precisou cuidar da saúde bucal. Eu já conhecia o pessoal aqui que fazia tratamento, mas comigo é a primeira vez. Por causa do meu tipo de problema, tem que ser um tratamento específico, então ele tem que ser feito aqui. Todos os serviços do hospital são gratuitos e feitos por meio do SUS. Além dos atendimentos aos pacientes do Hospital do Câncer, há também uma parceria com a Prefeitura Municipal de Uberlândia e o Hospital de Clínicas. O diretor do Hospital Odontológico, Márcio Teixeira, esclarece que há um nível de excelência nos atendimentos, mas que a demanda da população é superior ao que a instituição pode atender. Se você precisa de um atendimento odontológico, você vem a nós. Só que existe um problema, como a demanda é muito grande e a nossa mão de obra é pequena, né? Sempre exige uma espera, então a gente tem uma fila de espera. Às vezes ela passa de 1.500 a 2.000 pessoas nessa fila esperando. Os atendimentos são feitos por dentistas, residentes e alunos, sempre com a supervisão dos professores do curso de odontologia da UFO. Fernanda é residente de oncologia e explica como os procedimentos dessa área são feitos. A maioria dos pacientes são pacientes que vão fazer o tratamento de radioterapia com algum tumor de cabeça e pescoço. E esses pacientes fazemos um tratamento antes, né? Nós adaptamos o paciente, nós adequamos o paciente para receber o tratamento durante a radioterapia e temos alguns pacientes que também têm algum problema dental. Durante a químio, pós-químio, são os nossos pacientes daqui. O diretor também fala sobre o trabalho feito pelo pronto-socorro odontológico, que funciona 24 horas por dia. No país não tem igual, tá? E qualquer um que se sentir na necessidade de um procedimento odontológico, desde que seja uma emergência, e quando a gente diz emergência é dor, porque a dor de dente é quase que insuportável, né? Então deve procurar o nosso pronto-socorro para ser atendido. Márcio explica que toda a equipe do hospital está preparada para atender pacientes com alguma necessidade especial. Nós temos ambulatório e nós temos o centro cirúrgico. O paciente portador de necessidade especial precisa de centro cirúrgico para ser atendido, devido à situação do paciente, que não é colaborador, né, como a gente diz. Ele tem que ir para o centro cirúrgico fazer anestesia geral para proceder-se todos os procedimentos necessários nesse paciente. Apesar do recente contato com o Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia, Valteir já saiu com boas impressões. E a gente vai continuar o tratamento, acho que até o final. A gente vai fazer o tratamento todo. 2018, ano eleitoral. Você já fez o recadastramento biométrico obrigatório? Eleitores de Uberlândia têm até o dia 9 de fevereiro para fazer a revisão biométrica. Quem não comparecer até a data prevista tem o título cancelado. É necessário agendar o atendimento no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais ou ligar para o Disque Eleitor, número 148. Janeiro, período de férias. Para curtir o tempo de descanso, tem gente que usa as mídias sociais para programar viagens. Veja na reportagem.
A Deise é advogada e há 4 anos decidiu abrir um negócio que aliasse turismo e internet. O site dá informações e dicas para brasileiros que querem conhecer a região da Toscana, na Itália. Hoje, cerca de 30% dos acessos do blog vêm de redes sociais como o Facebook. No site, as pessoas encontram informações confiáveis, muito específicas, porque é diferente de um blog ou de um site de quem viaja pelo mundo. Eu moro ali, então eu consigo ter as informações mais diretas, mais completas, e isso facilita, porque as pessoas sabem que podem confiar nas informações, e vendo as informações feitas de uma maneira talvez mais didática, mais explicativa, elas confiam no trabalho no meu trabalho, que é um trabalho de conhecimento. Quase 50% dos brasileiros usam as redes sociais para planejar as viagens. O dado é de uma empresa de tecnologia avançada para a indústria mundial de viagens. De acordo com o estudo, o Facebook é utilizado por 87% dos brasileiros, seguido por WhatsApp, com 85%, e Instagram, preferido por 52% dos viajantes. Preços baixos de passagens aéreas e hotéis chamam a atenção dos internautas, mas é preciso tomar cuidado com os golpes. Checar a idoneidade da empresa é fundamental. Essa rede social é uma situação um pouco perigosa, porque você está com tanta vontade de viajar que você perde uma noção do perigo. Do perigo e até da veracidade daquela informação virtual. Será que aquela casa que eles estão oferecendo realmente existe? Será que aquela casa que é de temporada está localizada naquele local que eles estão falando? Então, quer dizer, nós temos que ter um cuidado de checar a idoneidade, pedir referência daquilo que você está contratando, não só acreditar naquela informação virtual. Na hora de fechar a esperada viagem, algumas dicas ajudam também no bolso dos consumidores. Fugir de datas comerciais, como os meses de janeiro e julho, ou marcar a partida da viagem para dias da semana, como terça, quarta ou sábado, reduzem em até 40% os custos. Você deve filtrar o que você deve receber de informação. Se for de um site idôneo, um site que você conhece, ou se for uma promoção que um amigo enviou, tentar saber sempre se aquele site é um site registrado, se não é um site que foi hackeado. Eu acho que esse aí é um cuidado. E tem muitas vantagens, porque chega muita coisa boa pelas redes sociais, muitas dicas de promoções. Todas as companhias aéreas, as operadoras, a rede hoteleira, elas usam as redes sociais para divulgar essas promoções. Então, às vezes, seu amigo pegou lá no Facebook, por exemplo, e te repassou, então facilitou a sua vida. Então, acho que é importante, se você souber quem criou o grupo, você participar. Após o intervalo, você vai conhecer o trabalho de estudantes do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia na empresa Júnior Magna. Tem também a previsão do tempo para esta quinta-feira. O TVU Notícias volta já. A empresa jurídica Júnior Magna oferece assessoria para o mercado. O projeto é uma iniciativa de estudantes do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Uma oportunidade para aplicar o que é ensinado em sala de aula. A sala é pequena, mas aqui tem muito profissionalismo e comprometimento. Alunos do curso de Direito compõem a Magna, empresa jurídica júnior que dá assessoria para o mercado, gerando resultados incontestáveis. E as empresas juniores, no caso a nossa, que é uma empresa júnior jurídica, elas são formadas dentro das faculdades de Direito e também possuem esse mesmo objetivo de, ainda na graduação, permitir que o aluno desenvolva desenvolva aptidões essenciais no mercado de trabalho. Voltada em melhorar a segurança de seus clientes desde o primeiro momento, a empresa Júnior oferece grandes serviços à sociedade. A Magna ela tem como foco de atuação a área de consultoria e assessoria jurídica no âmbito preventivo. Além disso, nós atuamos principalmente na área empresarial e na área civil, como também na área de propriedade industrial.
Segundo a presidente da Magna, a empresa jurídica passou a ser federada pela Federação de Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais. Os estudantes ajudam outras empresas a se organizarem juridicamente, colaborando para melhores negócios e contratos, e também no registro de marcas e solicitações de patentes. Os alunos que integram a empresa Júnior contam com o apoio de professores com grande experiência de mercado. Cristiano é professor e comenta o quanto este projeto é importante e de grande valor para as pessoas que venham precisar dos serviços. Um local fértil de pessoas com conhecimentos para auxiliar pequenos empresários, pequenas atividades, a se organizar no mundo do negócio. Seja elaborando um parecer, dando alguma sugestão. Então ela atinge essas pessoas, né, pequenos e médios empresários que estão com dúvidas, querem algum esclarecimento sobre algum estatuto. Muitas das vezes tudo já é estabelecido por órgãos competentes, como a junta comercial, mas fica uma dúvida. Então a empresa Júnior fica responsável por esse tipo de auxílio às pessoas. Quer saber como ficam as temperaturas na quinta-feira em Uberlândia e algumas cidades da região? Confira no quadro Previsão do Tempo. Em Uberlândia, o dia amanhece nublado. A previsão é de chuva com trovoadas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. Em Coromandel, a previsão é de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima 27 graus. Deve chover também em Patrocínio. A temperatura pode variar entre 15 e 25 graus. Quinta-feira, de muita chuva em Uberaba. A possibilidade de trovoadas. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 17 graus e máxima de 24. Previsão de chuva também para Capinópolis. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 32 graus. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o terceiro país com maior número de pessoas com hemofilia. Em 2015, aproximadamente 12 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença. Para saber sobre os sintomas e formas de tratamento, eu converso com o médico hematologista e oncologista, Dr. Virgílio da Costa Farnese. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso TV Notícias. Boa noite. Uma boa noite. Doutor, essa doença, hemofilia, qual é a origem dela? A hemofilia ela é uma doença genética, é uma doença que está ligada a um cromossomo X. É uma doença bastante prevalente. A gente estima que 1 a cada 5 mil ou a cada 10 mil crianças do sexo masculino vão ter hemofilia. Então é uma doença que ela é genética e a gente tem que ter um cuidado especial. Quais seriam os principais sintomas? A hemofilia, ela, na maioria das vezes, ela está ligada a uma história familiar. Então, a gente reconhece algumas pessoas na família que têm hemofilia. Então, na grande maioria das vezes, o diagnóstico a gente já tem logo ao nascimento. Naqueles outros casos espontâneos que a gente não tem essa história na família, a gente pode reconhecer, principalmente na criança, logo na primeira infância, nos primeiros anos de idade, ela pode ter alguns hematomas, ela pode ter alguns sangramentos. E a maioria dos sangramentos acontece nas articulações, principalmente no tornozelo, no joelho ou no cotovelo. Doutor, se caso o pai ou a mãe identificar então esses sintomas na criança, o que deve ser feito? A criança com hemofilia ela tem que ser tratada no centro de referência. Aqui em Uberlândia o centro de referência fica no Hemocentro, no Hemominas. A criança ela vai ser atendida por um grupo multidisciplinar, que tem hematologistas, que tem enfermeiros, fisioterapeutas. Ela tem que ser atendida dessa forma porque a hemofilia ela é uma deficiência de um fator de coagulação. E na ausência desse fator de coagulação, a criança, o adulto, ele pode ter sangramentos. E a maioria dos sangramentos acontece nas articulações. Então isso é um cuidado maior que a gente tem, porque ao longo do tempo, ao longo dos anos, essas articulações vão ficando comprometidas. Em alguns casos podem até precisar de cirurgia. Então o tratamento da hemofilia se baseia na prevenção. A gente repõe o fator de coagulação que está faltando e com isso a criança, o adulto, ele tem uma vida muito próxima do normal.
fazendo essa reposição, essa prevenção, ele diminui muito o risco de sangramento, ele consegue manter essas articulações saudáveis e ele vai ter uma vida muito próxima do normal. Então é importante a gente reconhecer isso e fazer essa prevenção. Doutor, a prevenção também pode ser feita quando a pessoa já está na terceira idade? Sim, são várias formas de fazer essa prevenção, esse tratamento. A gente pode fazer o tratamento com reposição do fator depois que o hemofílico tem o sangramento, e aí isso vai cortar aquele sangramento, ou então esse sangramento nessa articulação, ou qualquer outro. Mas ele também pode ser feito, como eu falei, uma prevenção, onde o hemofílico recebe o fator que está faltando para não ter o sangramento. E isso pode ser feito logo na primeira infância, mas também pode ser feito naquela pessoa que já teve alguns episódios, ou até mesmo aquela pessoa que já tem alguma articulação comprometida, independente da idade. Esse é um tratamento que foi desenvolvido na Suécia, e o Brasil ele tem o tratamento à disposição. A profilaxia, essa prevenção, é um tratamento de país de primeiro mundo, e muita luta dos hemofílicos, da sociedade de uma forma geral. Isso é uma grande conquista que essas pessoas têm na prevenção dessa doença. Então a gente tem isso à disposição de forma gratuita. Então os pacientes devem sim procurar o atendimento e devem seguir nesse centro de tratamento. Doutor, falando sobre o Brasil, como está essa questão hoje da doença no país? Está avançada? São muitos casos? O tratamento da hemofilia que nós temos, como eu falei, é um tratamento bem moderno. A gente utiliza o fator recombinante, que ele tem um alto grau de pureza. O diagnóstico talvez seja o mais difícil. Alguns hemofílicos, eles atrasam um pouco no diagnóstico, ou então eles têm uma dificuldade de chegar a algum centro de tratamento. Então, aqui em Uberlândia, a gente atende hemofílicos de outras cidades e eles têm que ir até Uberlândia para poder fazer esse tratamento. Então acho que a maior dificuldade que a gente tem ainda é uma questão social. Nós temos os tratamentos, nós temos os centros de referência, mas nem sempre o hemofílico entende tão bem ou então ele consegue se deslocar ao centro de tratamento. Doutor, muito obrigada pelas informações. Volte sempre ao TVO Notícias. Muito obrigado pela disponibilidade de falar de um tema tão importante. Agradeço mais uma vez. O TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Está com as contas de energia atrasadas? A CEMIG prorrogou o prazo para negociar a regularização da dívida. A campanha de negociação de débitos vai até o dia 16 de fevereiro. A CEMIG disponibiliza um número exclusivo para atender os mineiros. É o 0800 721 7003. O atendimento acontece de segunda a sexta, de 9 da manhã às 9 da noite. E aos sábados, das 9 às 3 da tarde. No próximo domingo, dia 14, acontece a primeira caminhada de prevenção e reabilitação das doenças cardiovasculares. O evento é todo gratuito e a repórter Daniela Malagoli tem os detalhes. Olá, Gislene. Olha, quem está organizando esta caminhada é a Unidade de Terapia Intensiva Coronariana aqui do Hospital de Clínicas da UFO. E quem vai dar os detalhes para a gente é Eliene Nogueira, que é enfermeira aqui na UTI. Eliene, o que motivou a realização desta primeira edição da caminhada? O que vem motivando essa realização da caminhada é pelo número de pacientes que dá entrada aqui na unidade, né? Principalmente infarto agudo do miocárdio. Aí pensamos nessa ideia para trabalhar também com a prevenção, não com a doença em si. E falando em prevenção, nós temos uma programação diversa no Parque do Sabiá. O evento será aberto, né, a caminhada na entrada do Parque do Sabiá, vai ser das 8 horas da manhã a encerramento às 14 horas, sendo iniciada a caminhada às 9 horas da manhã
e também terá um grupo que será corrida, né? E todos podem participar, toda a população inteira de Uberlândia e região, e vai ser aberto. Não vai necessidade de realizar a inscrição. Tem orientação nutricional, sorteio de brindes, tem muita atividade para quem comparecer, né, Eliene? Sim, será vários sorteios, né? Vai ter trabalhos também com exercícios físicos, né? Para quem quiser participar também, vai ter uma educadora física. E quanto aos brindes, serão realizados vários sorteios, né? Que nós, assim, com auxílio, apoio de vários patrocinadores. E será muito bom, então, assim, né? Que convido, né, a todos para participarem com a gente. E vai ter várias orientações, principalmente para, assim, a prevenção, né, e para aqueles que já passaram, né, pela unidade de terapia intensiva também, todos, né, foram convidados para a gente orientar contra a reabilitação também deles. Ok, muito obrigada pelas informações. Giz, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Daniela. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Será que exigir demais de si mesmo pode comprometer os resultados nas atividades do dia a dia? Quem fala mais sobre esse assunto é a psicóloga Luciana Rodrigues. Muito obrigada pela sua presença aqui no TVU Notícias, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E esse tema perfeccionismo, como uma pessoa que lida com isso no dia a dia pode se dar bem e não se auto-prejudicar? Bom, todos nós temos essa ilha na nossa personalidade, que é a ilha obsessiva, que está ligada ao fazer bem uma atividade, a essa autocobrança que em um determinado ponto é necessária para que a gente desempenhe bem as nossas atividades, que tenhamos um senso de organização. Mas quando nós estacionamos o nosso barco muito tempo nessa ilha obsessiva, o perfeccionismo ele pode ficar exagerado, a ponto de que a autocobrança atrapalha a espontaneidade e ela acaba atrapalhando também o próprio desempenho na atividade, porque a pessoa fica muito preocupada com o próprio desempenho, ela estabelece um padrão muito alto para si mesmo, e se ela não atingir esse padrão extremamente alto que ela colocou, ela se sente frustrada e desvaloriza qualquer coisa que ela tenha feito. Nesse caso, como lidar então com a pressão que muitas vezes a própria pessoa coloca sobre si própria? Olha, a principal dica é diminuir este alto padrão que a pessoa coloca para si. Colocar padrões realistas. Por exemplo, você vai fazer um trabalho. Você tem que ser realista. Quanto tempo que você consegue fazer esse trabalho? O meu dia hoje eu tenho 24 horas. Quantas atividades você realmente consegue fazer durante 24 horas? Não adianta você colocar mais atividades do que você realmente consegue fazer, porque você vai se sentir frustrado. A questão é, diminua o padrão que você coloca para si mesmo. Diminuindo esse padrão, você vai conseguir atingir mais rapidamente aquilo que você estabeleceu e, consequentemente, você vai ficar menos frustrado e essa autocobrança vai diminuir. Nesse caso, entra aquela famosa regra, a qualidade muitas vezes é melhor que a quantidade. Com certeza, qualidade é melhor que quantidade. Muitas vezes o perfeccionista coloca uma quantidade como prioridade. E ele coloca várias atividades. Vamos supor que ele colocou que ele quer estar perfeito no trabalho, quer ser uma perfeita dona de casa, uma mãe perfeita, quer estar com o corpo perfeito. Às vezes ela consegue ter um bom desempenho no trabalho, ser uma boa mãe, mas de repente ela não consegue o corpo que ela quer. E aí ela desvaloriza tudo aquilo que ela fez, porque ela não atingiu uma das metas que ela colocou. Então, realmente, diminua a quantidade de metas e o melhor é a qualidade. E como a pessoa ela pode identificar se ela é perfeccionista ou não e até que ponto esse perfeccionismo afeta até mesmo a saúde emocional e mental dela? A pessoa percebe que ela é perfeccionista a partir do momento em que ela, vamos supor, no determinado momento do dia, acabou o dia, racionalmente ela sabe que ela fez coisas muito bem, mas ela olha para si mesma e diz, eu fiz tudo errado. Não ficou nada bom. Ela organizou um lugar, uma coisa está fora do lugar. Não, está tudo horrível.
Mas como está tudo horrível? Sendo que, às vezes, 1 ou 2 coisas estão fora do lugar, ela já generalizou. Então, é quando ela, por conta de uma coisa que não saiu do jeito que ela quer, ela desvaloriza tudo o que ela fez. Nesse caso, quem tem esse tipo de sentimento, de reação, pode contar com a ajuda de especialistas para lidar melhor com essas questões? Com certeza. Na terapia cognitivo-comportamental, inclusive a terapia que eu trabalho, nós trabalhamos justamente esses pontos. Tentar trabalhar os pensamentos e as crenças da pessoa para que ela diminua essa autocobrança e trabalhamos os comportamentos também para que ela consiga colocar em prática aquilo que nós estamos trabalhando na reestruturação das crenças. Ótimo. Às vezes a pessoa não é perfeccionista, mas convive com alguém que é. Sim. Como também lidar com essa questão da relação interpessoal sem que o perfeccionismo afete essa relação? Bom, relacionar com uma pessoa perfeccionista nem sempre é fácil, porque é uma pessoa que ela está sempre cobrando de si mesma e cobrando dos outros. Então, para quem convive com uma pessoa perfeccionista, ela tem que entender que aquele é o perfil daquela pessoa, não ficar entrando em conflito a ponto de, não é dessa forma, ficar batendo de frente e realmente incentivar a pessoa a buscar ajuda. Porque se você ficar batendo muito de frente com o perfeccionista, ele vai se afastar de você. Porque ele vai acreditar que, não, essa pessoa ela não está querendo fazer as coisas do jeito que eu estabeleci para mim. E ele tende a se afastar. Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Notícias. Eu que agradeço, eu gostaria de dar boa noite para vocês, boa noite ao telespectador. E essa característica perfeccionista é uma característica que pode ser flexibilizada através do tratamento com psicólogo, especialmente na terapia cognitivo-comportamental. Ok, ótima dica. O TV Notícias de hoje termina agora. Uma ótima noite para você e até amanhã.